Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Só um pouquinho. Boa noite, Cássia! Boa noite, Elaine! Sejam bem-vindas, meninas! Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Aê! Oi, Solange! Boa noite! Tudo bem? Como vocês estão? Só me confirma se o áudio está saindo bom, se vocês estão conseguindo me ouvir legal, porque eu tô com 2 fones hoje e aí às vezes dá um eco e o som fica meio nasalado, meio abafado assim. Mas estão conseguindo me ouvir bem por aí? Como vocês estão? Que alegria, né? Mais uma quarta-feira, mais uma live para a gente poder trocar experiências, para a gente poder conversar um pouquinho. Ótimo, a Cássia tá dizendo que tá bom o som. Obrigada, Cássia. Oi, Débora, Maria Alice, como vocês estão, meninas? Então, eu tô muito feliz, né, de estar aqui com vocês mais uma semana pra gente trocar experiências. Como é bom, né, quando a gente consegue seguir o nosso propósito de vida. Estar aqui com vocês toda quarta-feira, para mim, é um momento de muita alegria, de muita gratidão, onde eu posso sentir que eu estou cumprindo o meu propósito de vida, que é ajudar as pessoas através do meu trabalho. E hoje eu escolhi um tema super legal para a gente poder conversar, que é sobre ansiedade, né? Quem é que nunca teve aqueles dias de ataques de fúria, de super ansiedade, né? Tenho certeza que todos nós aqui, né? Então, esse vai ser o tema da nossa live de hoje, tá? Eu vou dar só uns 2 minutinhos para as pessoas começarem a entrar, né? E para a gente, de fato, começar o tema da nossa live, tá bom? Quero aproveitar o pessoal do Facebook, já fazer um convite para vocês compartilharem essa live. É só clicar no botãozinho de compartilhar e compartilhar essa live com outras pessoas, para que outras pessoas também possam se beneficiar desse conteúdo que a gente vai conversar nessa noite, ok? E você aqui do Instagram, clica aqui, olha, no aviãozinho aqui embaixo e manda essa live para outras pessoas, para os amigos, para a família, para todos aqueles que de repente encheram o seu saco, que você disse assim, pelo amor de Deus, você anda muito ansioso, pelo amor de Deus, você anda muito estressado, né? Então agora é a hora, olha, de você mandar essa live para essa pessoa e dizer assim, agora você tá aprendendo como controlar essa ansiedade, então não tem mais desculpa, hein? Começa a colocar tudo isso aí em prática para que você comece a melhorar o seu comportamento e assim a nossa relação também, ok? Então, compartilha com mais pessoas para que esse conteúdo possa chegar, né, a todos que precisam ouvir tudo que a gente vai dizer nessa noite. E claro, se você não conseguir de repente assistir essa live até o final, eu vou deixar gravadinha para vocês, tá bom? Para que vocês possam depois acessar e assistir com mais calma e também podem compartilhar com outras pessoas, tá bom? E se quiserem ver e rever quantas vezes quiser, ótimo, tá? Então, essa noite eu quero que você separe um caderno, né, uma folha e uma caneta, tá bom? Para vocês anotarem todas as estratégias que nós vamos conversar hoje. É bastante coisa, tá? Então, pode ser que de repente passe batido alguma informação e se você anotar, se você escrever, fica mais fácil para você lembrar depois, tá bom? Porque eu vou passar o nome de chá, vou passar o nome de plantas, né? E aí, de repente, se você tiver com um caderno e uma caneta, fica mais fácil para você anotar tudo isso e amanhã correr para comprar tudo isso e começar a colocar em prática para dar adeus à ansiedade de uma vez por todas, ok? Então vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje. Já dei uns minutinhos aqui, o pessoal já entrou, então sejam todos bem-vindos a mais uma live.
mais uma quarta-feira de conhecimento e hoje nós vamos falar sobre ansiedade e qual é o impacto que essa ansiedade tem na nossa vida, né? Eu sempre costumo dizer que a ansiedade é excesso de futuro. Como assim? O corpo físico, esse corpo matéria, ele sempre vai estar no presente, não é mesmo? Não tem como eu me teletransportar para o futuro e nem entrar numa cápsula do tempo e voltar no tempo, né? De volta ao futuro. Não tem como a gente fazer isso. Mas os nossos pensamentos, sim. Os nossos pensamentos, eles conseguem ir além do tempo. Então, existe na ansiedade uma desconexão entre o meu corpo físico, matéria, e os meus pensamentos. O meu corpo físico tá aqui no presente e o meu pensamento, ó, tá lá longe, tá lá no futuro, tá lá no que eu tenho que fazer amanhã, semana que vem, mês que vem, às vezes ano que vem, né? Então a gente passa por um processo que a gente denomina de síndrome do pensamento acelerado, ou seja, a nossa mente, ela está trabalhando numa velocidade muito acelerada e os pensamentos, eles estão focados no futuro. Então o corpo está aqui, mas o pensamento tá longe, tá lá no futuro. E quando esse pensamento ele acelera e faz com que a gente viva no futuro, a gente começa a ter sintomas físicos dessa desconexão, tá? E vai juntando um monte de sintomas que atrapalham a nossa qualidade de vida. Os principais sintomas, né, que a gente mais presencia em consultório com relação à ansiedade é medo. Tem muitas pessoas que de repente geram um nervosismo excessivo, são pessoas que são muito nervosas, muito elétricas, né? Estão assim, sempre com os nervos à flor da pele. Você fala qualquer coisa, a pessoa já estoura, né? Você questiona alguma coisa, a pessoa ela responde grossamente, né? Ela tá realmente sempre a ponto de estourar, tá? A gente ainda tem pessoas que relatam que às vezes tem diarreia, tem lá uma crise de ansiedade, vive com diarreia, tem pessoas que descontam na fome. Existe muitas pessoas que, quando estão ansiosas, descontam tudo na comida, principalmente no período noturno, então acaba tendo uma fome noturna muito mais acentuada. E para a maioria das pessoas, a ansiedade afeta o sono. Eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo para vocês, tá? Quando eu estou ansiosa, quando eu não consigo, às vezes, me controlar através de tudo que eu vou explicar para vocês, quando eu estou ansiosa porque eu preciso dar uma resposta, de repente eu preciso tomar uma decisão que vai ter um impacto muito significativo na vida da minha família, enfim, né? Eu não como, né? O que afeta para mim é o sono. Caraca, gente, daí eu não durmo, né? E é terrível não dormir, não é verdade? Quando a gente não dorme, como que a gente tá no outro dia? Né? Com o perdão da palavra, a gente tá um bagaço, né? Então, para cada um de nós, a ansiedade gera um tipo de sentimento diferente, tudo bem? Então, eu quero perguntar para você agora. Quando você percebe que você está ansiosa, qual é o sintoma que você mais sente à flor da pele? Escreve aqui para mim, né? Porque daí, eu sabendo qual é esses sintomas, eu posso tentar direcionar a minha conduta nutricional para você, tá? Porque eu fiz um apanhado aqui de informações para eu passar para vocês na nossa live de hoje, mas eu quero que fique mais verdadeira, direcionada para você que está me assistindo agora, né? Então, coloca aqui para mim, Fábio, olha, quando eu tô ansiosa, me dá síndrome do pânico, me dá insônia, me dá taquicardia, né? Ó, a Solange colocou, quando eu estou muito ansiosa, ataca a gastrite, né? Muita relação mesmo. Já vou anotar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Então, escreve para mim quais são os sintomas que você
tem quando você está ansiosa, que você percebe que o seu corpo está muito acelerado, tá? Ó, a Pri colocou aqui, eu sinto insônia, falta de ar e fome. Tudo isso a gente já tem comprovação científica que acontece, Pri, e eu vou falar sobre cada uma delas aqui para vocês entenderem o porquê, ok? Para cada um, lógico, né? Tem um sintoma mais brando para um lado, mais acentuado para o outro, mas a verdade é que a ansiedade faz com que a gente gere uma série de sentimentos e de sintomas ruins, tá? A Denise colocou, ó, me dá aflição e não durmo direito. A Débora, insônia e fome, tá? Então, assim, dentro do que os estudos nos dizem, os sintomas que mais prevalecem quando nós estamos ansiosos é fome, principalmente fome noturna relacionada a carboidrato e insônia, tá? Então eu vou explicar para você o porquê isso acontece. E aí, tá a fim de saber por que isso acontece, tá? Então olha só. A Cíntia colocou angústia, taquicardia, falta de concentração. Tudo isso também está relacionado ao que eu vou falar hoje, tá? Muita fome, a Zenaide colocou. Tem pessoas que às vezes relatam que ficam como se fosse aqui na garganta um nó, sabe? Um nó na garganta que diz, sabe? Fábio, eu engulo água, mas parece que não desce, parece que tem alguma coisa entalada aqui, né? Isso também é excesso de futuro, muita ansiedade, ok? Então, eu quero começar explicando para vocês a relação dos nossos hormônios para que a gente reaja como a gente reage. Então, a ansiedade, ela não deveria ser combatida, não deveria ser tratada com medicamentos, e sim com uma mudança de estilo de vida. Por que uma mudança de estilo de vida? Porque a ansiedade mexe com os nossos hormônios. Nós temos 4 hormônios, basicamente, que estão relacionados com a ansiedade, ok? Serotonina, dopamina, glutamato e a acetilcolina. Então, nós vamos explorar um pouquinho o mundo dos hormônios para que você possa se identificar, e eu vou dando as estratégias nutricionais conforme eu for explicando cada um desses hormônios, ok? Então, o primeiro hormônio que eu vou explicar para vocês que está super alterado quando nós estamos muito ansiosos, quando nós temos uma crise de ansiedade, é a serotonina, tá? A serotonina, gente, é o hormônio da alegria, o hormônio do prazer, o hormônio da disposição, o hormônio que quando está alto a gente tem energia, que a gente produz muito mais, que a gente tem foco, que a gente tem concentração, né? Então a serotonina é um hormônio fundamental pra gente, tá? Oi Maria Cavalcante tá aqui. Oi meu amor, que saudades, né? Então a serotonina, ela precisa estar em uma concentração alta para que a gente possa ter um bom rendimento diário. Quando ela começa a baixar, a gente começa a ter sintomas de ansiedade. A gente começa a ter muita queda de rendimento, perde-se o foco, perde-se a concentração, perde-se a energia, tá? E quando a gente pensa em serotonina, a serotonina ela geralmente começa a baixar fisiologicamente dentro do nosso corpo por volta das 4, 5 horas da tarde, que é o horário que a maioria das pessoas relatam uma queda de energia, né? Para você que está me assistindo agora, qual é o horário do dia que você tem mais queda de energia, tá? Então, comprovadamente, os estudos nos dizem que por volta das 4, 5 horas da tarde é o horário que a gente tem uma queda fisiológica da serotonina. Mas pacientes ansiosos têm uma queda ainda mais significativa. Então, se você começa a ter uma queda significativa neste horário, isso vai refletir lá na frente no seu sono. E por que a serotonina vai refletir no meu sono, Fábio? Porque a serotonina é um hormônio que vai entrar na produção da melatonina.
que é um outro hormônio, tá bom? A melatonina é o hormônio do sono. Sem melatonina, gente, ninguém dorme, não tem como dormir, tá? Com certeza, quem já sofre de insônia crônica há muito tempo, já ouviu falar na melatonina, porque até alguns anos atrás, a melatonina não podia ser vendida, ser comercializada aqui no Brasil, né? As pessoas buscavam lá no país exterior, sabe? Que tá com as portas fechadas, né? Então, trazia-se de lá. Mas hoje não. Hoje, a gente já consegue, né, por prescrição médica, fazer o uso da melatonina. Mas, vamos pensar o seguinte, ó, vamos fechando o raciocínio para que vocês não se percam e se tiver dúvida, se estiver ficando complexo, podem me perguntar, porque falar de hormônio às vezes fica meio maçante, meio chato mesmo, tá bom? Então, olha só, o hormônio que faz a gente dormir é a melatonina. Quem entra na produção da melatonina é a serotonina. Se eu estiver com uma baixa produção de serotonina, eu não vou produzir melatonina, então eu não vou dormir. Por isso que pacientes ansiosos, como já têm uma baixa de melatonina, não dormem bem. O principal sintoma é a insônia, é a falta de sono. A pessoa quer dormir, ela deita na cama, ela começa lá, reza, reza, reza e o sono não vem. Aí a pessoa fala, ai meu Deus do céu, olha, a noite tá passando e eu não consigo dormir, né? Mas é por uma questão hormonal, justamente porque a serotonina estava baixa e aí não produziu o outro hormônio. É um efeito cascata, deu para entender? Se falta um, falta o outro, tá? Então, ótimo, entendemos isso, Fábio, mas e agora? O que eu faço? Como é que eu aumento a serotonina na minha vida, tá? Para eu aumentar a produção de serotonina, eu preciso de um outro hormônio, tá? Que é, na verdade, não é um hormônio, né? É um aminoácido que se chama triptofano. Triptofano é um aminoácido que eu posso comer ele ou eu posso suplementar ele. Então, se eu coloco o triptofano para dentro do meu corpo, eu produzo mais serotonina. Se eu produzo mais serotonina, eu produzo mais melatonina, que é o hormônio do sono. Ou seja, eu consigo dormir, tá? Então, o segredo é aumentar triptofano para aumentar os outros dois, certo? Então, diz para mim, Fábio, né? Quais são os alimentos ricos em triptofano, porque eu quero começar a usar a partir de agora, né? Gente, e a notícia é boa, a notícia é maravilhosa. Sabe qual o alimento mais rico em triptofano que nós temos? Chocolate! Diz pra mim, quem aí gosta de chocolate? Isso mesmo, o chocolate, ele é o alimento mais rico em substâncias que vão produzir triptofano, porque o cacau, ele é riquíssimo em polifenóis que entram na produção desse aminoácido, ok? Mas quando a gente fala de chocolate, gente, vamos combinar, tá? É chocolate bom, chocolate de qualidade, né? Não é uns chocolate aí que tem numas caixinhas azul, numas caixinhas amarela, não, pelo amor de Deus, tá? É chocolate de qualidade. Então, eu quero ensinar você a escolher um bom chocolate. Um bom chocolate precisa ter acima de 70% de cacau, porque é o cacau que tem os polifenóis para produzir serotonina, ok? Então, primeira regra, sempre escolha um chocolate acima de 70% de cacau. Porém, eu quero que você seja criterioso ao olhar para o rótulo de um chocolate 70%, porque também não são todos os chocolates 70% que vão ser boas opções, ok? Não vou nem falar de uma franquia super famosa que tem aí pelo Brasil afora, inclusive aqui em Umuarama, né? Que esses dias eu fiquei até com dó de uma paciente minha, né? Ela falou assim, Fábio, eu fui comprar o chocolate que você havia me dito, né? Lá na loja que você me sugeriu, comprei, mas depois eu fui lá naquela franquia e vi lá um chocolate 70%, Fábio. E aí tava bem mais em conta, né? Bem mais barato. E eu comprei, Fábio. Comprei aquele chocolate 70% lá e trouxe para casa. Fábio do céu. Hora que eu fui ler a lista de ingredientes,
Tinha tudo aquilo que você falou que não era para ter no chocolate. Aí eu falei, oh meu Deus do céu, né? Então, cuidado, não é porque tem um nomezinho bonitinho, conhecidinho, que é um bom chocolate, tá bom? Então vamos lá. Todas as vezes que você vai ler a lista de ingredientes de um produto, todos os ingredientes que existem na lista de ingredientes são declarados por lei em ordem decrescente, ok? Então, o que vem em primeiro lugar na lista de ingredientes é o que tem maior concentração dentro do produto todo. Depois vem o segundo ingrediente, é o que tem segunda concentração, terceiro, quarto e assim vai, tá? Então, se eu escolhi, gente, um chocolate 70%, o primeiro ingrediente da lista tem que ser cacau, ok? Então, tem que ser lá a massa de cacau, ok? Certo? Depois disso, o segundo ingrediente será algo para adoçar este cacau, porque o cacau realmente ele é amargo mesmo, tá bom? Então, vai ter marcas que vão usar um adoçante ou vão usar o açúcar. Tem marcas que usam açúcar demerara, tem marcas que usam açúcar de coco e tem marcas que usam adoçantes, como mannitol, esteviol, eritriol, xilitol, tá? Então, já vou dar uma dica para vocês aqui, ó. Adoçante natural termina em ol. Não terminou em ol, não é natural. Se não é natural, não usa, tá bom? Então, ó, mannitol, eritriol, xilitol, glicosídeo de esteviol, que é o que as pessoas conhecem por estévia, tá? Terminou em ol, ótimo, é natural, pode comer que o seu corpo vai reconhecer como comida. E aí, o terceiro ingrediente tem que ser massa de cacau, tá? Perdão, massa de cacau primeiro, gente. Manteiga de cacau, ok? Por que manteiga de cacau? Porque quando você pega a castanha do cacau e você passa pelo processo de industrialização, você vai separar do cacau a parte marrom da parte branca. A parte marrom é a massa de cacau e a parte branca é a manteiga de cacau. Mas quando você vai fazer o chocolate, você novamente une as duas partes. Por quê? Porque ele precisa de uma solubilidade, tá bom? E a manteiga de cacau é a parte nobre, é onde estão as gorduras boas do grão. Quando você come um chocolate 70% de qualidade, você coloca ele na sua boca, gente, ele não dissolve de cara. Ele demora para você dissolver ele na sua boca, tá? Se você colocar um chocolate na sua boca, 70%, e ele já vai logo, né, de cara, assim, já começa a se dissolver, não tem manteiga de cacau. Ou se tiver, é uma quantidade bem pequenininha. Por quê? A manteiga de cacau, gente, é cara. E aí, o que a indústria de alimentos faz? Acaba colocando parafina, tá? Claro que eles não vão colocar com esse nome, né? Parafina. Eles vão colocar nomezinhos mais bonitinhos e sutis lá dentro, né? Mas, para dar essa solubilidade, eles acabam utilizando parafina mesmo, tá? E aí, esse chocolate derrete rapidinho. Só que parafina é sintético. Ou seja, o seu corpo não reconhece como sendo comida. Você sabe quanto tempo o teu corpo demora para jogar parafina fora? De 10 a 12 anos. Gente, é tempo pra caramba. É muito tempo o seu corpo tentando jogar uma substância que ele não reconhece fora. Ou seja, não dá pra se intoxicar, né? Imagina, desse jeito não, por favor, tá? Vamos ser mais amáveis com o nosso corpo, que é a nossa casa aqui na Terra, tá bom? Então, prefira um chocolate que tenha massa de cacau, um açúcar ou um adoçante e manteiga de cacau, ok? 3 ingredientes. Se tiver 4, de repente tem um nibs de cacau, de repente tem uma castanha, tudo bem. Mas para por aí, tá? Para por aí. Se a lista for muito grande de ingredientes lá, desconfia, porque provavelmente não vai ter substâncias boas lá dentro. Tudo bem? Deu para entender, gente, o que é um bom chocolate? Diz assim para mim, faz aí um positivo para eu poder seguir, para eu entender que vocês entenderam o que é um bom chocolate, tá? Então, a partir de amanhã, todo mundo comprando um bom chocolate 70%, porque ele vai aumentar a produção de serotonina, porque o cacau tem triptofano, tá ok? Certo, Andréia sim, Keila sim, Sidney sim, ótimo, entenderam, né, meninas? A Pri também, que bom. Então, comprem um bom chocolate, ok? E aí, existe um horário também que é mais indicado para você comer este chocolate, tá?
Qual horário, Fábio? O horário mais correto é que você consuma esse chocolate entre 4 e 5 horas da tarde, tá? Por quê? Porque é o horário que o nosso corpo começa a ter uma redução da produção de serotonina. Então, se eu coloco o chocolate exatamente no horário em que o meu corpo começa a ter uma queda, eu não deixo essa queda acontecer. Se eu não deixo essa queda acontecer, eu vou produzir a melatonina, né, de uma forma constante a partir das 6 horas da tarde. Então, 6, 7, 8, 9, 10, eu vou dormir tranquila, porque a minha melatonina tá alta. Então, é uma estratégia nutricional, tá? Então, já anota isso aí no teu caderninho que eu pedi para você pegar, tá bom? Comer 30 gramas, né? 2 quadradinhos de chocolate 70% de boa qualidade, entre 4 a 5 horas da tarde, todos os dias para combater a ansiedade. Então, se você é ansioso, precisa melhorar a serotonina, precisa então de uma fonte de triptofano, nada melhor do que o cacau, ok? Tranquilo, gente? Podemos seguir? Então, vamos lá. Aí, eu disse para vocês que eu ia falar de 4 hormônios, não é? Então, o primeiro hormônio foi a serotonina. E o segundo hormônio que eu quero falar para vocês é... Ah, peraí, deixa eu só complementar uma coisa para vocês aqui, ó. Além do cacau, né, ainda tem mais uma coisa que vocês podem comer que é bem legal também, que são as castanhas, ok? Que são as oleaginosas. Então, anota aí embaixo, ó. Além do chocolate 70%, oleaginosas. Então, amêndoas, castanha do Pará, tá? Também são ótimas fontes de triptofano, que são precursores da serotonina. E claro, né, que para a maioria dos meus pacientes, acho que eles nem sabem, né, mas eu acabo suplementando o triptofano, tá bom? Então, a gente também pode suplementar triptofano, tá? Então, eu costumo usar, assim, de 80 a 200 miligramas de triptofano por dia, via cápsula, a pessoa toma mesmo a cápsula, tá bom? Depende muito de cada um, mas vai de 80, 100, 150 até 200 miligramas de triptofano por dia, tá bom? Então, essas 3 orientações. Então, você pode comer o seu chocolate 70% por volta das 4 ou 5 horas da tarde, comer as suas castanhas, né, ou uma amêndoa, uma castanha do Pará, e, se desejar, também pode substituir por um suplemento de triptofano, ok? Andréia perguntou, pode incluir café junto com chocolate? Não, Andréia, por quê? Café tem cafeína, cafeína é um estimulante. Para pacientes ansiosos, isso vai aumentar a produção de dopamina, que é um hormônio que eu vou dizer agora, tá bom? Então, se eu quero me acalmar, ficar mais zen, mais tranquila, mais paz e amor, né? Então, eu não posso estar utilizando coisas que tenham um excesso de cafeína, tá? Como café, chá preto, bebida alcoólica. Isso tudo faz com que a gente produza menos dopamina. E aí, infelizmente, eu não vou conseguir ter o controle dos hormônios que eu preciso para que a ansiedade diminua, tá? Solange me perguntando que hora comer as castanhas. As castanhas também você pode comer no meio da tarde, tá bom? Justamente porque vai aumentar essa produção a partir das 4, 5 horas da tarde. Então, de repente, as castanhas junto com o chocolate 70% é uma ótima alternativa. Fechado? Tranquilo? Tranquilo? Podemos seguir? Deu para entender como aumentarmos a serotonina? Beleza. Então, o segundo hormônio que eu ia falar, que eu vou falar para vocês, né? Espero que a minha internet não caia, tá, gente? Tô conversando aqui com vocês e tô ouvindo aqui ali fora. Tá caindo um mundo de raio e de trovão. Então, se de repente, né, tudo se apagar aqui, é porque realmente lá fora o clima hoje tá meio, né, pesadinho. Que a chuva venha, é muito bem-vinda, né, mas sem temporal, tá bom? Então, vamos seguir, esperamos que o nosso sinal não caia, tá? O segundo hormônio que eu quero dizer para vocês hoje é sobre a dopamina. A dopamina, diferente da serotonina, que é a precursora da melatonina, que vai atrapalhar o sono, a dopamina é um hormônio que, quando ele está baixo, a principal característica de dopamina baixa é... Peraí, gente. Ó, o principal sintoma de dopamina baixa é baixa de libido.
Baixa de libido, mulherada que não tá querendo namorar com o maridão, tá? Não precisa levantar a mão aqui não, mas eu escuto muito isso aqui no consultório. Então eu sei que com certeza, né, tem aí alguém que também possa ter isso. Então, ó, baixa de libido é baixa de dopamina, ok? Certo? Outra coisa, outro sintoma que a baixa de dopamina também gera dentro da gente é a compulsão noturna. Quem aí sente aquela fome de leão à noite? Tá? E é uma fome, gente, bem específica, tá bom? É uma fome por carboidrato, tá? Então aquela pessoa que tem vontade de comer uma macarronada na janta, aquele lanche do tamanho do universo, aquele, sei lá, aquele pão, aquele pastel, né? Doce, muito açúcar, né? Então essas pessoas que têm uma compulsão noturna, principalmente por carboidratos, tem baixa de dopamina, tá? Gente, só um pouquinho, porque estão tocando aqui, mas não é aqui. Eu preciso só dizer pra pessoa que não é aqui, só um pouquinho, tá? Oi, moço. Gente, já voltei, desculpa. É que aqui na clínica, para quem não sabe, aqui na clínica nós temos 2 interfones, ok? Então, eu tenho a minha sala e eu coaluguei uma outra sala que eu tenho aqui na minha clínica para as meninas de estética. E as meninas trabalham até tarde, né? Tarde pra caramba. E aí estavam tocando ali e tem a identificação, interfone 1, Fabiana, interfone 2, estética. E estavam tocando aqui, mas era lá. E aí eu tive que só dizer aqui para eles que o interfone estava errado, tá bom? Combinado? Então vamos seguir, ó. Então, baixa de dopamina, primeiro sintoma, baixa de libido. Segundo sintoma, compulsão noturna, principalmente por carboidratos e por doces. Então, quem aqui, quando tá ansiosa, quer comer o mundo à noite? Quem aqui, quando tá ansiosa, tem compulsão por doces e carboidratos, levanta a mão! Então, eu quero dizer para vocês se acalmarem, meninas. Não é culpa de vocês, é culpa dos hormônios, ok? Então, vamos dar nome aos bois. Quando a gente tá com baixa de dopamina, realmente a gente acaba tendo mais desejo por doce. Tá? E aí, Fábio, o que eu faço? Socorro, pelo amor de Deus, eu não quero mais, né, ter essa compulsão noturna, eu não quero mais, né, ficar aí comendo tudo à noite. Então, ótimo. Então, pegou o caderno? Que agora a lista é grande. Tá? Agora a lista é grande, tá bom? Então, o que a gente faz para a gente aumentar a produção de dopamina, para a gente se libertar dessa nossa compulsão noturna? A gente usa algumas plantas. E essas plantas a gente chama de plantas adaptógenas. Por que adaptógenas? Porque ela vai regular a quantidade de dopamina que o nosso corpo precisa. Porque tanto a queda que eu falei para vocês, quanto o excesso não fazem bem, tá? O excesso de dopamina também não é legal. Algumas pessoas têm esse excesso e ela tem... quando é excesso é assim, ó, a pessoa tá super elétrica, sabe? Ela tá super ansiosa, ela quer resolver tudo ao mesmo tempo, ela quer fazer 1000 coisas. Então ela tem aquele excesso de ansiedade, de repente, pum, baixa. Né? Aí ela sente um cansaço, uma perda de foco, ela fica lenta e vem a dor de cabeça, tá? Então isso é o efeito rebote do excesso de dopamina. Então sobe muito rápido e cai muito rápido, tá? E aí a pessoa tem falta de concentração, dor de cabeça, dificuldade em foco, enfim. Então veja, nem excesso e nem queda, né? Então a gente usa o que a gente chama de ervas adaptógenas, tá? Tô enrolando aqui para você pegar caneta e papel, para você anotar todos os chás que você vai tomar a partir de hoje, tá? Então, as principais ervas que a gente pode utilizar para dopamina, para não ter mais compulsão por doce, aumentar libido, foco, energia, concentração, enfim. Primeiro da lista, erva tulsi.
Quem aí já ouviu falar na erva Tulsi? Alguém já ouviu falar, gente? É novo esse nome, né? Quem aí já ouviu falar? Deixa eu ver aqui. O pessoal do Facebook perguntando aqui, tá? Então, olha só. Tulsi, como se escreve? É Tulsi, ok? Tulsi. Tulsi é o manjericão sagrado. É uma planta ayurvédica, ok? É uma planta indiana, então ela não tem aqui no Brasil, então a gente precisa trazer de fora, tá? E aí, essa planta, ela consegue, ela é tão poderosa, Deus olhou tanto para ela com amor e carinho, que ela consegue regular a quantidade de dopamina no nosso corpo. Então, nem a lenha nem a quem, sabe? Consegue deixar no nosso basal, deixar no nosso normal. Então, a gente pode fazer uso dela todo santo dia. Que horário, Fábio? Qual o melhor horário para usar a erva Tulsi? Você pode colocar por volta das 10 horas da manhã, mais ou menos assim, 4 horas da tarde e 9 horas da noite, tá? Anota esses horários, gente. Melhor horário para tomar chás adaptógenos: 10 horas da manhã, 4 horas da tarde, junto com aquele chocolatinho amargo maravilhoso ou a castanha, e 9 horas da noite, ok? Andréia perguntando, ele ajuda na menopausa? Não, Andréia, a gente pode até depois fazer uma live só sobre menopausa, tá bom? Mas para menopausa a gente tem outras plantas, como maca peruana, a gente também pode usar a amora miura, tá? Então são outras plantas. Essas não são para ansiedade, tá? Para ansiedade, primeira erva, Tulsi, anota aí, gente. Aqui acabou de dar uma quedinha de energia. Deu uma piscada aqui, gente, na luz, tá? Então, se cair, já tô avisando para ninguém ficar preocupado, tá? Então, além da erva Tulsi, a gente tem outras plantas maravilhosas. Uma delas é a licorice. Já ouviram falar em licorice? A licorice é o que a gente chama de alcaçuz, tá? Então, a gente pode associar a Tulsi com alcaçuz. E a gente tem outra planta maravilhosa que é a cúrcuma, tá? Cúrcuma todo mundo conhece, né? Que é o açafrão, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês agora, vamos ver se vocês vão conseguir enxergar. Vou mostrar aqui no Instagram, depois mostro aí no Facebook, tá bom? Olha só essa caixinha, dá dando pra ler aqui no Instagram, ó. Tulsi, chá de Tulsi com cúrcuma e gengibre. Vou mostrar aqui também, olha, pro pessoal do Facebook, ó. Tulsi com cúrcuma e gengibre, ok? Então, como a Tulsi, eu disse para vocês, ela é uma planta indiana, tá? Ela não é uma planta brasileira. Então, ela vai vir assim, ó, já em saquinho, tá? Se abre a caixinha, vou abrir aqui para vocês verem, ó. Então, ela já vai vir assim, ó, um sachêzinho, só para você aquecer a água e já colocar, tá? Então, esse daqui que eu estou mostrando para vocês é com cúrcuma e gengibre, que são adaptógenos, tá? Pode ver que aqui embaixo tá até escrito aqui, ó, alívio do estresse e harmonizante, tá? Alívio do estresse e harmonizante, tá bom? Então, coloca, que hora que eu tomo Tulsi, gente? Já anotaram aí? A gente toma às 9 horas da manhã, às 4 horas da tarde e às 9 horas da noite, tá bom? Aqui já está associada com a cúrcuma e o gengibre. Mas existe também o Tulsi já com licorice, ok? Licorice, L-I-C-O-R-I-C-E, licorice, tá? Então, se vocês forem comprar aqui na cidade, se quiserem comprar com licorice, é uma ótima planta também, tá? Mas nossas plantas não param, nós temos outras plantas adaptógenas, tá bom? Outra que a gente usa muito é a melissa. Melissa, aquela plantinha que as nossas mamães já sabiam, né? Dar para o bebezinho dormir melhor. Então, sim, a melissa é uma planta adaptógena também, ok? Além disso, nós podemos usar cravo, canela, anis estrelado, casca de maçã, ok? Casca de romã, tá? E também podemos, o gengibre não é estimulante,
Não, o gengibre, se você usar em grande quantidade, ele pode até gerar um processo excitatório, mas nós estamos falando de produção de dopamina, ok? E ela ajuda na produção do hormônio que faz com que você diminua o estresse. Ele é antagônico do cortisol, tá bom? Então sim, gengibre é uma planta muito importante. Por isso que aqui, olha, pode olhar de novo aqui, olha lá. Esse daqui é com cúrcuma e gengibre, tá? Pessoal do Facebook aqui, ó. Gengibre, ok? Justamente porque ele aumenta a produção de dopamina, tudo bem? Então, cravo, canela, né? Erva doce, melissa, casca de romã, erva cidreira, tá? E aí, a gente pode suplementar também. Eu amo essas plantas, eu tenho assim um resultado maravilhoso, gente, com essas plantas quando suplementadas. Não sei se vocês já ouviram falar. Ó, piscou aqui, gente, piscou. Ai, meu Deus, acho que minha internet vai cair, tá? Ó, anota essa planta aí. Rhodiola, já ouviu falar na rhodiola, tá? Rhodiola, rhodiola. A gente suplementa a rhodiola, coloca em cápsula, ok? Para o paciente tomar. E outra planta que tem um poder adaptógeno incrível é a ashwagandha. Ashwagandha é um nome diferente, né? Também é uma planta que a gente coloca em cápsula, tá bom? Então, tanto a rhodiola quanto a ashwagandha não é chá, tá, gente? Aí a gente faz em forma de suplemento para a pessoa tomar um comprimidinho todos os dias, tudo bem? Além disso, ó, a lista não para, hein? Hoje a lista é grande, tá? Além disso, nós temos o magnésio. Magnésio é um mineral que ajuda muito, muito, muito a produção de dopamina, tá? E o magnésio é super tranquilo, assim, né, pra gente suplementar. Não tem, assim, contraindicação por ser um mineral, diferente das plantas que a gente precisa individualizar para cada um, né, ver se não tem um problema renal ou, de repente, um problema relacionado à pressão, enfim. O magnésio não, tá? O magnésio é um mineral, assim, ele é bem tranquilo, dá pra gente suplementar de boa, tá? Qual o melhor horário pra gente tomar magnésio? Eu oriento antes de dormir. Por quê? Porque o magnésio, principalmente se for, de repente, o inositol, então tem magnésio inositol, anota esse nome aí, magnésio inositol, ele é um relaxante muscular. Então, quando você toma o magnésio antes de dormir, ele relaxa os seus músculos. Então, além de auxiliar na dopamina, você também consegue dormir melhor. Então, melhor horário para tomar o magnésio antes de dormir, ok? Tudo bem? Então, essa lista é bem grande, né? Ficou bem grande aqui. Mas vocês conseguiram aí anotar tudo? Então, só recapitulando, que horário que a gente toma chá adaptógeno? 9 horas da manhã, 4 horas da tarde, 9 horas da noite, tá bom? Não esquecem, gente, não basta uma xicrinha por dia, não. Escolhe aí qual desses vocês querem tomar, todos eles são muito bons, tá? Você pode associar, se vocês quiserem, até 3 dessas plantas que eu disse pra vocês, tá bom? Mas assim, o que eu mais tenho retorno de benefício aqui, que eu vejo aqui na clínica, o Tulsi pelo menos uma vez ao dia. Ok? Então, o Tulsi, ele já vai vir com associação, né? Ou seja, com a cúrcuma, ou com o gengibre, ou com o licorice, tá? Pelo menos uma vez por dia você faz o sachêzinho lá da Tulsi. E os outros 2 chás, você pode estar escolhendo qualquer uma dessas plantas, tudo bem? Se sentir que ainda precisa de algo a mais, aí pode suplementar ashwagandha, rhodiola e magnésio. Tá? Junto com o triptofano, né? Que nós falamos lá da serotonina, tá bom? Mas aí as doses individuais, então precisa falar com o nutricionista, tá bom? Fala aí com o seu nutricionista, que ele vai passar pra você, tá? O pessoal tá perguntando onde que eu encontro o Tulsi, né? Gente, será que eu falo aqui, né? Ninguém vai me processar? Ó, gente, é ruim falar de loja, assim, né, em live. Falo pros meus pacientes, mas assim, ao vivo, assim, é meio chato, tá bom? Mas aqui o Moarama, infelizmente, a gente não tem, assim, uma grande variedade de lojas com o Tulsi. Na verdade, a gente só tem uma loja aqui, o Moarama, tá? Contar pra vocês. Só tem uma loja que vende Tulsi aqui, o Moarama.
pelo menos até o momento, né? Quem sabe amanhã, depois dessa live, as pessoas resolvam comprar Tulsi também, tá? Ele tem lá na Casa Haas, tá, gente? Então, eu vou falar aqui pra vocês. Lá na Casa Haas tem o Tulsi. Então, com licorice ou com cúrcuma e magnésio, tá bom? Certo? Combinado, tá? Estão me perguntando se o magnésio é o cloreto de magnésio. Não, tá? É o magnésio inositol. É um outro tipo de magnésio, porque o magnésio, por ser um mineral, ele tem um sal que gruda nele para carrear ele pelo nosso corpo. Então, a gente pode usar magnésio quelado, cloreto de magnésio, cloreto de potássio, a gente pode usar várias formas diferentes. Mas o que mais tem ação é o inositol, tá bom? A gente manda manipular. Fechado? Combinado? Certo. Então, vamos lá, gente. Anotaram todas as plantinhas aí? Tá? Se tiver dúvida, pode me perguntar, tá bom? Depois, o nosso terceiro hormônio, deixa eu só dar uma olhadinha na hora aqui, né? Nossa, caraca, falta 15 minutos para acabar e eu não cheguei, tô na terceira planta ainda, acho que eu falo demais, né? Então, olha só, terceiro hormônio é a acetilcolina, tá? A acetilcolina, eu uso óleo essencial de... deve ser cúrcuma, né? Cúrcuma e gengibre, isso. O óleo essencial, na verdade, tá na minha listinha pra gente falar das mudanças comportamentais. Vou tentar chegar lá, tá, gente? Porque só falta 15 minutos e vai cair. Mas eu vou tentar. Eu prometo que se não der tempo de falar tudo hoje, eu continuo na quarta que vem, tá bom? Mas não vou deixar vocês sem todas as informações que vocês precisam, tá bom? Certo? Então, o terceiro hormônio que está relacionado com a ansiedade é a acetilcolina. A acetilcolina, quando ela baixa, ela também interfere na nossa vontadezinha de comer aquele docinho, tá bom? Então, como que a gente faz para melhorar a acetilcolina? A acetilcolina está presente principalmente na gema do ovo. A gema do ovo tem uma proteína chamada colina. A colina entra na produção da acetilcolina. Então, a gente pode estar usando aí a gema de ovo para alcançar a colina, ok? Além disso, todos os alimentos amarelos, eles também têm uma ótima concentração de colina, ou, dependendo, se for necessário, a gente suplementa também, né? Vamos imaginar que eu tenho um paciente que ele tem alergia à proteína do ovo, não pode consumir e tem uma restrição grande com os alimentos laranjas. Daí, a gente acaba tendo que suplementar. E tá tudo bem, tá? A gente suplementa e a acetilcolina sobe e fica legal, tá bom? Vamos correr agora, vou falar para vocês sobre o quarto hormônio, que é o glutamato, ok? Glutamato, ele vem do excesso de proteína ou da falta de proteína, tá? Então, pessoas que têm uma alimentação pobre em proteína ou pessoas que têm uma refeição muito alta em proteína, por exemplo, pacientes que têm baixo consumo de proteína, aquela pessoa que acorda de manhã, ela come pão com manteiga. No meio da manhã, ela come bolacha. Na hora do almoço, ela come arroz, feijão, batata, mandioca. No meio da tarde, ela come pão com manteiga. E quando é à noite, come um lanche, um macarrão, né? Então, o que essa pessoa está consumindo? Uma alta concentração de carboidrato e uma baixa concentração de proteína. Dessa forma, o glutamato também vai ficar alterado, tá? Ou o contrário também é verdadeiro. Pessoas que têm um alto consumo de proteína. Quem já ouviu falar na famosa dieta da proteína? Tira todo o carboidrato, se entope de proteína, né? Principalmente proteína animal, né, gente? Que é o que mais aí vai produzir glutamato. O que vai acontecer? Esse glutamato em excesso, ele vai aumentar ainda mais a ansiedade. Os estudos dizem para nós que excesso de proteína triplica a ansiedade. Tanto é que eu escuto muito assim, quando eu fiz a dieta da proteína, nossa, eu fiquei tão ansiosa. Claro, minha filha, ficar mesmo. Que esse monte de glutamato que o teu corpo produziu, o que a gente vai fazer? Né? Agora é correr atrás do prejuízo. Então, excesso de glutamato aumenta mais ainda a ansiedade. E ainda por cima, gente, para quem não sabe, excesso de glutamato dá queda de cabelo, tá? Então, fica aí se entupindo de proteína, achando que tá fazendo uma boa coisa e tá, na verdade, se matando.
tá? Tenha responsabilidade. Não é para cortar nada, é para comer todos os grupos alimentares. Eu fico assim muito triste, muito preocupada quando vejo as pessoas cortando macronutrientes. Então agora eu não como proteína mais, agora eu não como mais carboidrato, agora isso, agora aquilo. Gente, cuidado, não é por aí, tá? Seu corpo é sagrado, viu? Seu corpo é teu templo, é tua casa, é onde você mora, é onde você habita. Então você precisa começar a olhar para ele com um pouquinho mais de cuidado. Não vai aí fazendo coisas loucas e malucas para chegar num peso que as pessoas julgam ideal, para depois ter que correr atrás do prejuízo da doença, tá bom? Então cuidado, tá? Então, muito cuidado com falta de glutamato, com excesso de glutamato, que é gerado por falta de proteína na dieta ou por excesso, tá bom? Então, a gente tem ainda outras estratégias, né, somadas a tudo isso que eu falei para vocês, que a gente pode fazer, tá? Uma delas é comer o carboidrato de uma forma consciente, diminuindo os carboidratos refinados ao máximo. Por quê? Os carboidratos refinados, eles acabam atrapalhando muito a nossa produção hormonal. Então, de nada adianta vocês fazerem todos os chás que eu passei, né? Todas as estratégias que eu comentei com vocês, se vocês excederem no consumo de carboidrato simples, carboidratos refinados, tá bom? Principalmente, gente, à noite, tá? À noite não é hora de comer doce. À noite não é hora de comer carboidratos que tenham carga glicêmica alta. Precisamos comer carboidratos à noite que tenham uma carga glicêmica baixa, certo? E aí assim, ai Fábio, mas eu gosto de comer pão, eu gosto de comer arroz. Tudo bem, mas não coma à noite. Come o teu arroz no meio da manhã, né? Come lá o teu pãozinho até 6 horas da tarde, mais 5 horas da tarde, mas à noite não. Porque você vai baixar a produção de hormônio que você lutou tanto para aumentar e isso vai te gerar compulsão noturna, ok? Além do carboidrato, tomar os chás, né, adaptógenos 3 vezes por dia, 4 horas da tarde colocar lá o seu chocolate. Também é importante que você faça uso de própolis e geleia real, porque o própolis e a geleia real também são adaptógenos, então você pode estar usando em forma de shot. Então você acorda, coloca um pouquinho de umas 20 gotinhas de própolis na água. De preferência, um própolis alcoólico com 20% PV. O que é isso? PV é por volume, tá, gente? Se vocês escolhem um própolis que ele tem uma concentração muito baixinha, vocês precisam estar colocando uma quantidade muito maior de gotas para ter o efeito. Se vocês compram um própolis acima de 20% PV, 20 gotinhas por dia já é suficiente para você. Tá? Isso também vai estar na embalagem, vai estar escrito lá, própolis alcoólico 20% PV, tá? Esse você encontra em qualquer loja de produtos naturais. Assim como a geleia real também. Geleia real, ela vai vir com uma espátulazinha. Em jejum, você vai pegar uma espátulazinha, colocar debaixo da língua e deixar dissolver. Dessa forma, você vai ajudar a diminuir sua ansiedade também, ok? Além disso, diminuir café, diminuir bebida alcoólica e diminuir chá verde, tá? Todos esses atrapalham a dopamina. E se atrapalhar a dopamina, você vai ter compulsão noturna. Não tem jeito, tudo bem? Outra estratégia, tô tentando correr para dar tempo, tá, gente? Mas se estiver muito rápido, vocês me falam. Outra estratégia é tirar a proteína animal da sua alimentação 2 dias na semana. Então, implantar uma alimentação vegetariana 2 dias na semana, que a gente chama de plant-based. Então, por exemplo, ó, toda terça e toda sexta eu não vou comer proteína animal, tá? Então, proteína animal é ovo, peixe, frango, carne de boi, carne de porco, manteiga, creme de leite, leite, tá? Iogurte. Então, tudo que for proteína de origem animal, 2 vezes na semana você retira, tá? Por quê? Porque isso também vai melhorar muito a sua produção de hormônios bons para diminuir a ansiedade, tudo bem? E
Por último, mas não menos importante, né? Jejum intermitente, né? Só aqui daria uma live de 50 horas, né? Então, assim, jejum intermitente, a gente já sabe que melhora a resposta de todos os nossos hormônios. Tanto é que depois de um tempo que a pessoa tá fazendo o jejum intermitente, ele diz assim pra mim, Fábio, olha, o dia que eu faço o jejum eu durmo muito melhor. O dia que eu faço jejum, meu rendimento é muito melhor. Eu consigo ter muito mais energia, muito mais foco, muito mais concentração, tá? E isso realmente acontece. Por quê? Porque você melhora a produção das suas mitocôndrias, que é onde você faz a metabolização dos macronutrientes. E aí você produz mais hormônios bons, tá? Ninguém vai sair fazendo jejum intermitente aqui, né? Sem orientação, tudo bem? Se vocês quiserem saber mais sobre jejum, me manda, que eu faço uma live, tá? Aliás, gente, manda pra mim, eu vou deixar depois aqui uma foto com uma caixinha de perguntas, tá? Qual o tema da próxima live? O que você quer que eu fale na próxima live pra eu trazer pra vocês, o que vocês querem ouvir, tá? Porque eu tô escolhendo os temas que vocês me disseram lá quando eu fiz a pergunta da outra vez. Então, eu vou deixar a pergunta de novo, que vocês me sugerem o que vocês querem que eu traga na próxima live, tá? Então, para quem nunca fez jejum intermitente, se ele é intermitente, ele não é todos os dias, tá bom? Então, você precisa intercalar. Começa com jejum de 12 horas, não vou dizer para você que é fácil. No começo gera um pouquinho mais de ansiedade mesmo, tá? Mas conforme você for aumentando e vai fazendo, o seu corpo se adapta e depois de um tempo você vai colher os benefícios desta alimentação. Então, se você é ansioso, não estou falando de perda de peso aqui, que fique bem claro que o tema hoje não é perda de peso, não é obesidade. Hoje o tema é como a nutrição, as estratégias nutricionais podem melhorar a ansiedade, hein, gente? Ansiedade. Então, o jejum intermitente, ele ajuda bastante. Então, você vai aumentando. Fiz 14 horas, depois vou fazer 16, até chegar a 18 horas. Não precisa fazer mais do que 18 horas, tá? E não precisa fazer mais do que 2 vezes na semana, tá bom? Como fazer esse protocolo certinho, depois eu posso trazer para vocês. Mas o jejum intermitente, sim, a gente já tem comprovação científica que faz uma modulação hormonal muito, muito legal pra gente, tá? Além disso, estratégias comportamentais. Dormir mais cedo, né? E acordar mais cedo. E todos os estudos que a gente tem também sobre ansiedade diz: acorde cedo e faça exercício físico de 20 a 30 minutos. Para quem é ansioso, se a pessoa é muito ansiosa e ela me pergunta assim, qual que é o horário que você acha que eu devo fazer atividade física? De manhã. Quem é ansioso não faz atividade física mais à tarde, à noite principalmente, porque vai atrapalhar os hormônios. Faz de manhã, porque se você faz de manhã, de 20 a 30 minutos de cardio, você aumenta a produção de serotonina, que é o hormônio que a gente está batendo na tecla que a gente precisa subir, ok? Então faz de 20 a 30 minutos por dia de manhã. Fábio, posso fazer em jejum? Pode, gente. De 20 a 30 minutos não vai quebrar tua massa magra, não vai desmaiar ninguém, não vai dar baixa de glicemia, nada disso, tá? Por quê? Porque o objetivo dessa atividade é aumentar a produção de serotonina, porque a nossa live de hoje não tá falando em gasto calórico, nós não estamos falando de perda de peso, mais uma vez, nós estamos falando sobre ansiedade, tá? Então, pacientes ansiosos precisam acordar todos os dias, dormir cedo, acordar cedo, fazer de 20 a 30 minutos de cardio todos os dias. Depois toma um banho bem gostoso e aí você pode usar os óleos essenciais, tá? A gente tem vários óleos essenciais bem bacana, mas um que eu gosto bastante, assim, pra quem é ansioso, é o de lavanda, tá? O de lavanda, ele tem uma ação muito, muito, muito potente sobre a produção dos hormônios da ansiedade, tá? Então, você pode
passar no seu travesseiro à noite antes de você dormir. Você pode colocar nos seus punhos para você estar inalando e fazendo uma respiração profunda, de manhã principalmente, né? Você respirar, aprender a respirar, colocar a mão no abdômen, fazer uma respiração mais diafragmática, pelo menos uns 15, 20 minutinhos, de 10 a 15 tá bom, tá? E você também pode pegar o óleo essencial de lavanda e colocar em um umidificador, enquanto você tá ali, né, respirando, meditando, né, já deixando você num estágio mais tranquilo para iniciar o seu dia, você já vai inalando, né, o óleo essencial de lavanda, porque ele vai ajudar muito, tá bom? E a gente tem um outro... Tá acabando, gente. Apareceu aqui pra mim já que estamos em contagem regressiva, tá bom? Então, agradeço do fundo do meu coração a presença de cada um de vocês. Não esqueçam de responder a caixinha de perguntas que eu vou colocar aqui para que você me diga qual é o tema que você quer ver aqui nas próximas lives. Até quarta-feira que vem. Que Deus abençoe a noite de vocês e vocês tenham um bom descanso sem ansiedade.